Olá, nós somos do grupo 7 e nós vamos falar sobre a colonização espanhola na América. E esses são os integrantes do grupo. Relações dos europeus com os povos nativos. As relações dos europeus com os indígenas no começo eram mais pacíficas, mas com o tempo as relações foram piorando. Os europeus foram expulsando esses indígenas de suas terras, impuseram sua cultura e escravizaram esses indígenas. Como era composta a pirâmide social na América Espanhola colonial? A sociedade colônia espanhola era dividida seguindo a seguinte pirâmide social. Chapetones ocupavam as mais privilegiadas posições na sociedade colonial, representavam os interesses da coroa, apenas os nascidos na Espanha podiam ser chapetones. Crioulos eram os filhos da elite política e administrativa, filhos dos chapetones de etnia espanhola, mas nascidos em terras americanas. Tinham condições econômicas abastadas, podiam praticar o comércio, possuir terras e explorar a força de trabalho escrava. Eles não participavam das grandes instituições administrativas, podendo tomar parte apenas das câmaras locais, conhecidas como cabildos. Mestiços eram o grau intermediário da pirâmide social. Eram os nascidos das uniões entre os europeus e indígenas. Os mestiços não tinham participação política e sobreviviam nos espaços urbanos e rurais como os trabalhadores braçais, como artesãos e como militares. Indígenas eram a maioria absoluta da população colonial. Tinham sua mão de obra explorada pelos espanhóis e eram submetidos a uma condição de vida miserável. Eram também alvo da catequização por parte dos jesuítas, que lhe apresentavam a cultura ocidental cristã. Escravos africanos, população de escravos negros, geralmente em regiões coloniais, onde havia grave escassez de mão de obra. Política. Como funcionava politicamente a América colonial espanhola? A divisão política na colonização espanhola era basicamente o seguinte: o Conselho Regional Supremo, também chamado de Conselho das Índias, era um equivalente ao que hoje em dia é o Tribunal Supremo. Ficava na Europa e coordenava todos os processos políticos nas colônias. Quem cuidava dos impostos de todas as operações financeiras e de comércio eram as casas de contratação, equivalente aos fóruns de hoje em dia. O órgão de justiça na colonização espanhola eram as chamadas audiências, que cuidavam de todos os processos judiciais. A divisão territorial era feita da seguinte forma. Vice-reinos eram extensos pedaços de terra com uma grande importância, principalmente econômica. Eram os vice-reinos de Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. Logo abaixo dos vice-reinos das capitanias gerais eram os demais outros pedaços de terra, onde ocorria a maioria dos conflitos com os indígenas e piratas. Eram as capitanias de Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Cargos políticos nas colônias espanholas. As colônias eram administradas por funcionários nomeados pelo próprio soberano. Vice-rei era o cargo mais alto dentro desta estrutura e era ocupado por um nobre ou fidalgo diretamente indicado pelo rei. Possuía autoridade máxima e dele dependiam algumas capitanias gerais. Capitão-geral, título utilizado por quem estava à frente das capitanias gerais. Cabildo era uma espécie de conselho formado pelos proprietários e homens de destaque na sociedade, inclusive o clero, e se reuniam num edifício de mesmo nome. Um acontecimento importante, politicamente falando, é o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas e as que ainda não foram descobertas entre o Reino de Portugal e Castela. Agora vamos falar sobre a economia da América colonial espanhola. Base da economia. A base da economia espanhola eram as riquezas, que provinham especialmente da Bolívia, a prata e também o ouro de outras colônias. Foi essa atividade, a mineração, a responsável pelo crescimento de outras, como a agricultura e a criação de gado, necessárias para o consumo de quem trabalhava nas minas. Quando a mineração decaiu, a pecuária e a agricultura passaram a ser as atividades básicas da América espanhola. O que era a encomienda? A encomienda era uma instituição em vigor nos reinos de Castela e foi adaptada nas Índias, América. A encomienda permitia ao encomiendro, um fidalgo espanhol, a cobrar tributos na forma de trabalho ou de bens materiais a determinada população indígena. Em troca, o encomendeiro deveria evangelizá-las, cuidá-las e defendê-las. O que era a mita? Criado pelos Incas, a mita era um trabalho compulsório onde parcelas das populações indígenas eram utilizadas para uma temporada de serviços prestados. Religião na América Espanhola colonial.
Os jesuítas, religiosos da chamada Companhia de Jesus, faziam o trabalho de catequização dos nativos e usando vários métodos, inclusive violências, os jesuítas obrigavam os nativos a seguirem a fé cristã. Diante de tanta intolerância religiosa, o sincretismo tornou-se uma alternativa para os indígenas, que associavam seus deuses ou prática a santos e rituais da religião católica. O que foi a Companhia de Jesus e qual seu papel na colonização na América Espanhola? O Tribunal do Santo Ofício, que vigiava e punia as religiões indígenas e as atitudes consideradas desvios de comportamento.